aparentemente Deus demora em responder nossas orações, é porque Ele tem algo maior para nos oferecer. As irmãs de Lázaro estavam pedindo somente uma cura, mas Jesus tinha preparado para Lázaro uma ressurreição. Sempre é assim. O que Deus tem para nós, para mim, para você, é maior do que esperamos dele. E o registro bíblico diz que assim que Jesus chegou, Marta disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que estava por trás dessa lamentação? Marta estava dizendo: agora é tarde, já não preciso mais de ti. Em outras palavras, né? Agora eu digo a você, nunca diga isso a Jesus. Seja paciente. Se você está passando por dificuldade e se sente cansado ou cansada de orar, sem obter resposta alguma, por favor, espere um pouco mais. Deus tem algum plano maravilhoso para você. E se você ainda não se casou e o seu sonho é encontrar um rapaz ou uma moça para formar um lar feliz, né? Tenha um pouco mais de paciência. Não corra, não adiante nos planos divinos. Se seu sonho ainda não se realizou, espere um pouco mais e dê uma chance a Deus, e os planos dele são sempre maiores que os nossos planos. Continuando a leitura bíblica, do texto bíblico, Jesus disse aos seus discípulos: vamos, porque Lázaro está dormindo e vou acordá-lo do sono. Os discípulos olharam para ele e disseram-lhe: mas Senhor, se está dormindo, acordará? E Jesus disse: vocês não entenderam, Lázaro está morto. Aí sim os discípulos ficaram intrigados: mas Senhor, Lázaro está dormindo ou está morto? Você sabia que o assunto morte tem criado muita confusão entre os filhos de Deus? Vamos falar um pouco dela. O que aconteceu quando o homem morre? Ou melhor, o que acontece quando o homem morre? Acredite que, como povo cristão, né, só temos uma fonte segura de informação: a palavra de Deus. Não quero aqui apresentar aqui conjecturas humanas, apenas quero mostrar a você o que está escrito. E por entender o que acontece quando o homem morre, temos que entender o que aconteceu quando o homem foi criado. Acompanhe-me por um momento ao jardim do Éden. E a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí estava o barro. Barro não é gente, não é vida, barro é simplesmente barro. Não pense, não sente, não odeia e nem ama. O barro é barro, mas Deus vem e coloca em suas narinas o sopro da vida. O sopro também não é gente e não tem sentimentos, e não odeia, não ama, não fica magoado. Sopro é sopro e ar, mas quando o sopro se juntou com o barro, então sim pareceu o homem vivo. A Bíblia o chama de alma vivente. Alma, do ponto de vista bíblico, não é um espírito. Espírito é sopro de vida. Alma é a pessoa viva que anda, que trabalha, que sente, que ama e odeia. Minha pergunta é: o que acontece quando o homem morre? Vou deixar aqui a Bíblia responder. E o pó, como está escrito em Eclesiastes 12:7, né? E o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Muito bem, o corpo diz aqui a Bíblia volta para a terra, né? O corpo diz que a Bíblia volta para a terra, de onde veio, e o sopro que nós chamamos de espírito volta para Deus que o deu. E quando Deus criou o homem, Deus fez esta operação. Ele assopra, quando o homem, ele assopra, e quando o homem morre, faz tudo ao contrário. Ele respira e o sopro volta para ele respira e o sopro volta para Deus, e o corpo volta para o pó de onde veio. E depois de 5, 10 dias, você abre o caixão, né, e só encontra pó da terra. O homem saiu da terra e foi feito da terra, volta para a terra, e o sopro da vida volta para Deus. Agora vem outra pergunta a você:
Existem espíritos que sofrem existem espíritos que sofrem vagueando por aí? A Bíblia diz que não, mas muitos por aí acreditam, né? E porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 ao 6. Agora eu pergunto a você, entendeu? Que isso acaba de ler é a palavra escrita de Deus e não a palavra de homens? Isso é o que está escrito na Bíblia. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. E o dia em que eles morrerem, acabou o seu ódio, o seu amor, e já não pensam, já não sentem, e já não vivem, e já não existem. Você me dirá, mas eu ouvi falar dos espíritos, que eu até conversei numa sessão espírita, né? Com o espírito do pai, do primo, tio, né? Bom, para pessoas que creem assim, tem que confrontar essas declarações com a palavra de Deus, e ela afirma que você não falou com o espírito de seu pai, porque o dia que o seu pai morreu, seu corpo foi para a terra e o sopro voltou para Deus. Você pode dizer, mas eu ouvi. Não, você não ouviu. O espírito de seu pai, porque não existe o espírito dele, você falou com um espírito sim, mas foi com um espírito maligno, porque a Bíblia afirma em Apocalipse que ele foi expulso e o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Qual é o trabalho desses anjos hoje? Enganar, com o chefe deles, nos engana, né? E o que fazem? Se disfarçam de espíritos de pessoas vivas ou mortas e conseguem seu objetivo. Se alguém acredita que há vida após a morte, por que então preocupar, né? Se está salvo ou perdido? A Bíblia ensina que quando um homem morre, ele fica inconsciente, o seu corpo volta à terra como era e o sopro volta a Deus que o deu. Até quando isso, né? Até a segunda vinda de Cristo. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que grande notícia, meus irmãos! Você perdeu o seu pai, um filho querido, um amigo maravilhoso, e o que a Bíblia diz é que tenhamos fé em Jesus. Eles estão dormindo. Quando Cristo voltar, então devolverá os sopros de vida para cada corpo, mesmo no pó da terra. E os que morreram em Cristo ressuscitarão para encontrar seu Salvador, voltando em glória e majestade. Nesses dias você poderá abraçar seu pai, sua mãe, seu filho. Você conhece o fim da história, não é mesmo? Jesus foi ao sepulcro, as irmãs disseram: Senhor, não podemos retirar a pedra porque ele já está morto há 4 dias e cheira mal. E Jesus insiste: retirem a pedra. Agora, por que será que Jesus não escolheu ressuscitar um morto quentinho, fresco, né, de 2 horas apenas? Ele escolheu um morto que já cheirava mal. Sabe por quê? Porque se ele tivesse ressuscitado um morto de 2 horas, algum incrédulo podia dizer: não estava morto, ele estava com catalepsia. Por isso Jesus esperou que o cadáver entrasse em putrefação por amor aos incrédulos, para mostrar-lhes que o poder de Deus está acima da incredulidade humana. Hoje Jesus está dizendo a você que para Ele não importa como a sua vida está, não importa se você já se sente podre, cheirando mal, moralmente, né, espiritualmente. Ele diz que se você é um cara